Senhor, restaurar o seu povo, venha, Senhor, renovar a nossa vida, restaurar a nossa vida, meu Pai, enche-nos, Senhor, da sua presença, fala conosco, dá-nos a sua graça, ministra sobre nós a sua vitória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 3, e o versículo 1 para a nossa meditação. Livro de Juízes, capítulo 3, e o versículo 1 para a nossa meditação. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, adore. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu, cante, oh glória, necessita mais. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu, aleluias, necessita mais, necessita mais. Quem precisa mais da presença dele, dá um glória a Deus bem alto aí. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1, logo após o livro de Josué, temos o livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo 1, quem achou, diga amém. Esta, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem. Aí abre um parênteses e diz assim: para lhes ensinar a guerra, fecha parênteses. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Agora vamos ver o versículo 9, capítulo 3, versículo 9 de Juízes. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. 2 pontos. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos.
E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua santa e fiel palavra. Toma seu assento e aplauda Jesus com palmas. O texto a qual lemos refere-se ao livro de Juízes. Então, para nos situarmos cronologicamente dentro do contexto histórico da Bíblia, importante nós observarmos que o Senhor levanta Moisés, um dos maiores líderes de Israel, o sucede Josué, e quando Josué falece, existe um novo período na Bíblia, que é o período denominado dos juízes. Esse período ele se estende ao tempo por aproximadamente 410 anos. E o povo de Israel tem ao longo desses 4 séculos e uma dezena de anos, ao menos 14 juízes. Você vai verificar a história desses juízes, cada um Deus levanta com propósitos específicos. Cada um tem características próprias. Alguns eram mais contundentes, outros já eram mais administradores, outros tinham um perfil mais rude, por exemplo, como Jefeté. E Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Então, no início do período dos juízes, temos como primeiro juiz Otiniel, e o último juiz de Israel, que era o profeta Samuel, juiz, sacerdote e profeta de Deus. E hoje nós pregaremos um pouquinho acerca do primeiro juiz de Israel, chamado Otiniel. Amados, Otiniel era sobrinho de Caleb. Quem lembra de Caleb nas escrituras sagradas, levante a mão. Aquele da antiga geração, junto com Josué, que entraram na terra prometida. Já pregamos aqui em algumas ocasiões que quando eles entram na terra prometida, a Canaã de Deus, essa terra era habitada por pessoas que ali estavam, e necessário era que a terra fosse conquistada. Povos como os amorreus, heteus, jebuseus, heveus, fariseus, não é fariseus do Novo Testamento, é fariseus do Velho Testamento. Cada um desses povos, se você estudar a história, você vai ver que tinham também um perfil específico. E esses povos estavam ali dentro de Canaã. E a Bíblia diz no capítulo 3, eu fiz questão de ler o capítulo 3, versículos 1 e 2, do livro de Juízes, porque a Bíblia diz que o povo de Israel estava no meio deles, e Deus assim permitiu, para 2 finalidades, para 2 propósitos. Nós precisamos entender que toda vez que Deus permite que nós sejamos inseridos em um contexto, nesse contexto, embora nós mesmos às vezes não consigamos visualizar o horizonte na sua plenitude, e nós não consigamos no primeiro momento identificar quais são os planos de Deus naquele momento, a Bíblia vem nos demonstrar que Deus sabe, e toda vez que Ele permite nós sermos inseridos num contexto, Deus tem propósitos em nossas vidas. Então, se você está inserido em um contexto no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito profissional, no âmbito espiritual, no âmbito financeiro,
E de repente nem você se encontra ou se situa exatamente no contexto que você está inserido. Acredite, Deus tem um propósito no ambiente que você está vivendo. Deus tem um propósito, pelo menos um. Deus permite que o povo de Israel estivesse inserido no meio dos cananeus. E o primeiro propósito de Deus, a Bíblia é enfática. A palavra de Deus diz que o Senhor permitiu para provar os seus servos, para verificar se eles andariam na sua palavra conforme os ditames que Deus havia passado e estabelecido através de Moisés. Então aquele povo estava numa terra prometida, na busca da conquista, e o primeiro propósito de Deus: vocês estão sendo inseridos nesse ambiente, porque eu quero provar a sua obediência. E alguém poderia dizer, pastor, era um ambiente de conflito, e de fato era. Era um ambiente de perseguição, e de fato era. Era um ambiente de desafios, e também era. E quando nós pregamos, você não consegue identificar que essa mensagem também se aplica nas nossas vidas? Que de repente você está num ambiente de desafios, num ambiente de adversidades, num ambiente de peleja, de batalha, de guerra. E você já parou para pensar se é Deus que permitiu para provar a sua fé? Para provar a minha fé, para provar a nossa obediência diante da presença dEle, para ver se nós iremos adorar apenas na bonança ou na hora das adversidades nós também iremos adorar o nome do Senhor. Então Deus permite aquele contexto que aquele povo estava vivendo para prová-los. A Bíblia é enfática no versículo 1: o Senhor permitiu para provar a sua obediência. E qual era o segundo propósito, pastor? O segundo propósito está no versículo 2. A Bíblia diz que daquela geração, da nova geração, boa parte da nova geração não havia experimentado ainda a guerra. Não sabia pelejar, não sabia lutar. Então o Senhor permite que eles estejam no campo de batalha, primeiro, para provar a fé deles no momento das aflições; segundo, para verificar se o povo de Deus iria entrar na peleja. Porque eles eram novos, estavam engatinhando espiritualmente ainda. Tinha muito que aprender, tinha muito que trilhar, tinha muito que servir. Porque quando estamos na luta, e a guerra que eu digo são as adversidades do dia a dia, essa é a guerra que nós passamos, todos os dias enfrentamos adversidades. O Senhor não permite que enfrentamos as adversidades para ver a nossa derrota, mas para elastecer a nossa força. E o Senhor sabe exatamente a proporção e a medida que cada um de nós podemos suportar. De modo que o apóstolo Paulo disse que o Senhor jamais permitirá uma provação além daquela que nós possamos suportar. Então, se a peleja está grande, se as adversidades da vida estão grandes, é porque Deus está colocando em suas mãos uma força suficiente para vencer essa peleja. O Senhor está colocando uma força o suficiente nas suas mãos para ir adiante, para batalhar e para ter êxito sobre as adversidades. Então o Senhor tem dois propósitos quando esse povo, pela permissão dele, está no contexto em que estão vivendo.
Porque algumas pessoas não conseguem se situar. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou enfrentando as fases que estou na minha vida? E se você serve a Deus, reitero, o Senhor tem um propósito no meio dessa adversidade. O Senhor está confiando que você vai permanecer fiel na presença dEle. E o Senhor está permitindo oportunidades para você exercitar a tua fé, a tua força e a tua confiança nele, para que tu possas vencer. É para isso. Deus tem dois propósitos. E quando o povo de Israel está onde se encontram, a Bíblia diz que eles então casam-se e dão em casamento com os cananeus, e se prostram à idolatria, adorando Baal, Balaíns, Azerá, falsos deuses do Velho Testamento. Ou seja, Deus tinha um propósito. O primeiro propósito de Deus era um teste de obediência. E no primeiro teste de Deus que o Senhor permite eles serem provados, lamentavelmente, eles foram reprovados. Reprovados não porque Deus os reprovou, reprovados porque eles escolheram escolhas que os reprovaram. E agora, uma vez reprovados, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. E aquele povo, ele fica sujeito a uma submissão de um império da Síria, cujo o reino estava na mão de Cusã-Risataim. Em outras traduções bíblicas vai falar Cuxã-Risataim. E aquele povo, eles ficam 8 anos sofrendo, subjugados e escravizados, porque não atenderam o propósito de Deus. O Senhor não havia colocado nada demais, era algo que estava plenamente ao alcance deles, mas as escolhas daquele povo fez com que a ira de Deus se acendesse contra eles, porque ao invés de viver o propósito, eles escolheram se desviar do propósito de Deus, e naturalmente ou consequentemente, eles começaram a viver o peso do seu pecado. E agora eles estão 8 anos escravizados, na mão do rei Cusã-Risataim. Mas a Bíblia diz no versículo 9, que aquele povo, de tanto sofrer, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Deus. Deus havia dado a oportunidade para eles de viver a plenitude das suas promessas, a plenitude dos seus propósitos. A escolha foi ruim, as consequências vieram. E quando se passaram 8 anos, o peso do sofrimento fez com que eles clamassem a Deus e se arrependessem dos seus pecados e quisessem agora viver aquilo que Deus havia tido para eles lá atrás. E quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor então levantou um libertador. A palavra Otniel significa poder de Deus. Repita comigo, diga poder. Mais alto, poder de Deus. Diga de novo, poder de Deus. Última vez, poder de Deus. Sabe por quê? Se quando aquele povo se arrepende, a Bíblia diz no versículo 9, que os filhos de Israel clamaram de um lado, do outro lado Deus levanta Otniel, porque Otniel era o homem que detinha o poder de Deus. Quando você se arrepende e clama ao Senhor, o poder de Deus se manifesta na sua vida.
Arai de candarabagachandaraia. Oh, aleluias. O Senhor está falando com você aqui nessa noite. De repente você se desviou dos propósitos de Deus, houve uma quebra de confiança entre ti e o Senhor, e o Senhor está te dando uma oportunidade aqui nessa noite, para você dobrar os seus joelhos, restabelecer o pacto, a aliança, clamar a Ele, e você vai ver de novo o poder de Deus se manifestar na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor levanta Otiniel, o homem que era cheio do poder do Espírito do Senhor. Deus quer encher a nossa vida e a sua igreja do seu poder. Se você quer receber poder de Deus aqui nessa noite, abra o seu coração e seja repleto da presença do Senhor. O poder de Deus está nesse santuário, o poder de Deus está nessa congregação. O Senhor diz para ti nessa noite: quebra o protocolo, prostra-se na presença dEle, rasga o teu coração na presença do Senhor hoje e receba o poder de Deus na sua vida. Oh, glórias! Quando o poder de Deus se manifesta, Deus rompe as estruturas. Quando o poder de Deus se manifesta, a nossa vida se alegra na presença dEle. Quanto tempo faz que a sua alma não se alegra mais em Deus? Quanto tempo faz que você não sente mais aquela graça espiritual? Quanto tempo faz que você não sente mais aquela alegria, aquele júbilo do céu que lá atrás você sentia? Porque houve um erro de percurso, você perdeu o percurso do propósito de Deus, mas Deus está te dando uma chance hoje. Entra no propósito de novo, clama a Ele, que o poder de Deus vai se derramar aqui nessa noite. Deus levanta Otiniel, homem cheio do poder dos céus, o poder de Deus. E a Bíblia diz no versículo 10: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O Espírito de Deus, Ele está vindo sobre esta igreja aqui nessa noite. Aquele mesmo Espírito que te visitava, que te acordava pelas madrugadas para você orar. Aquele mesmo Espírito que impactava a sua alma e as lágrimas quentes caíam no rosto, banhava a sua face. Aquele mesmo Espírito que te despertava para o jejum, que te despertava para a consagração. Aquele mesmo Espírito que te dava visões, revelações, Ele está vindo sobre a congregação aqui nessa noite. Já tem gente sentindo. Receba a presença do Espírito do Senhor hoje. Arai de candarabagas. Aleluia, 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 aleluias. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Oh, glórias! Existe coisa mais sobrenatural do que viver aquele impacto da tua vida em comunhão com Deus e a presença do Espírito Santo visitando o teu coração, aquecendo a sua alma, renovando a sua vida, alicerçando a sua força, te dando alegria em meio às adversidades. Quando o Espírito de Deus vem, existe uma restauração. Você vai ver essa mesma expressão que enfaticamente a Bíblia retrata na vida de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Também veio sobre Jefité, o oitavo juiz de Israel. Também veio sobre Sansão, homem de Deus, juiz de Israel.
homens cheios da presença de Deus. Quando a Bíblia diz, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, havia uma restauração, uma renovação, um mover, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, na vida desses homens de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O Espírito de Deus está visitando consciências. O Espírito de Deus está visitando pessoas. O Espírito de Deus está visitando vidas. O Espírito de Deus está te trazendo lembranças, lembranças boas da comunhão do Pai, do Filho, do Espírito de Deus. É o Senhor vindo ao seu encontro aqui nesta noite. Aleluias. E veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor. Quando você lê essa expressão bíblica reiterada na vida de Jefité, na vida de Sansão e outros homens de Deus, você vai ver que toda vez que o Espírito do Senhor vinha, o Espírito de Deus trazia uma renovação espiritual. Estamos na campanha da renovação e da restituição de Deus. O Senhor quer renovar a sua vida espiritual aqui nessa noite. O Senhor quer restaurar a sua vida espiritual aqui nessa noite. Não se sossegue, não saia com as mãos abanando aqui nessa noite, mas que você possa receber a dádiva de Deus nas suas mãos, e que você possa mergulhar no oceano do Espírito, porque existe o maná de Deus, a presença de Deus está entre nós. Toda vez quando o Senhor visitava o seu povo, havia restauração e renovação espiritual. Mas não para aí. A Bíblia vem demonstrar que havia também renovação e força física. Se você crê, está descendo do céu essa palavra hoje, viu? É maná de Deus sendo derramado para a sua igreja. Eu sou apenas um garçom de Deus servindo a noiva do Cordeiro. Eu quero dizer pela autoridade do Espírito do Senhor, se você crê, Deus está fortalecendo as suas forças físicas, a sua saúde aqui nessa noite. Enfermidades estão sendo queimadas, repreendidas pelo poder do Espírito de Deus, porque Ele está visitando a sua igreja. Arai de candarabagás. Quando o Espírito de Deus vinha, havia restituição de forças físicas, emocionais. O Senhor está visitando a tua alma hoje, o teu coração ferido, a tua vida que foi açoitada pelas perseguições, pelas adversidades. O Espírito do Senhor está com bálsamo do céu. Oh glória, eu sinto o Senhor aqui no meio dessa igreja. O Espírito do Senhor está com bálsamo do céu, derramando essa unção sobre a sua vida. E aqueles que são vasos de Deus e estão com a boca virada para cima, receba a unção que desce do céu para você. Oh glórias. O Senhor arranca da sua alma todas as cicatrizes. Deus arranca de ti os ferimentos que ainda dói. O Senhor arranca de ti todos os traumas. Deus está falando com o seu povo hoje. Ele está visitando a sua vida, Ele está visitando a sua alma, Ele está visitando a sua psique, Ele está visitando o seu coração hoje. Oh glórias. E a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor visitou Otiniel,
a sua mão, a mão do rei de Cusã, o rei da Síria, teve que se quedar diante das mãos de Otiniel, porque entre a mão do monarca absolutista, entre a mão de um homem que tinha poder e autoridade terrena, e a mão daquele que estava cheio da unção de Deus, prevalecia a unção do Espírito do Senhor. De repente você diga: pastor, a adversidade é tão grande, o pastor não sabe o que eu estou enfrentando, com quem eu estou litigando, o pastor não sabe o tamanho da minha luta, da minha peleja. Mas ninguém vai resistir à unção de Deus que está na sua vida, quando você recebe a visita do Espírito do Senhor. Otiniel prevaleceu e venceu o rei da Síria, Cusã-Risataim. E a Bíblia diz que Deus foi com Otiniel, e ele julgou o povo de Israel por 40 anos. Oh glória! Eu vou abrir um parênteses aqui. Por 40 anos, aquele homem cujo nome significava poder de Deus, ele viveu o poder de Deus por 4 décadas na sua vida, até o dia que ele faleceu, e o poder de Deus ainda estava na vida dele. Se você achar que merece um glória, você quer viver a plenitude do poder de Deus até os últimos dias da sua vida? Se você quer, levante a sua mão aqui nessa noite. Aquele homem viveu até os últimos dias da sua vida o poder, o sobrenatural de Deus. E enquanto ele esteve ali, o poder de Deus com ele, houve paz, houve sossego, houve bonança, houve vitória no meio do povo de Israel. Quando o poder de Deus está na sua vida, ainda que o Senhor permita pelo seu propósito as mais densas lutas e adversidades, nós não seremos vencidos. Ele permite a luta para ver a nossa obediência. Ele permite a luta para nós exercitarmos a nossa força e a nossa fé na presença dEle. Mas que possamos viver o sobrenatural de Deus como Otiniel viveu. E a Bíblia diz, meus amados, e a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Até o último suspiro, o Espírito do Senhor que visitou ele 40 anos atrás, esteve com ele até o final. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Que possamos viver a plenitude do poder de Deus em nossa vida. Se eventualmente houve um erro de percurso na sua vida, se eventualmente houve um erro de percurso nos seus caminhos, e você saiu do propósito, Deus está te chamando para o propósito hoje. E o Senhor está dizendo, se você clamar, o poder de Deus vai descer de novo. O poder de Deus vai descer de novo. A igreja do século 21 precisa de poder de Deus. A igreja do século 21 precisa de poder de Deus. A igreja do século 21 precisa do poder de Deus. E o Senhor está dizendo, a chave para a manifestação do poder é quando você clama a Ele.
Se você clamar, o poder de Deus vai se derramar. Você, prezado ouvinte que está nos ouvindo agora, que teve um erro de percurso espiritual, o Senhor está te chamando hoje. E o Senhor está te dando uma oportunidade espiritual. O Senhor está te dizendo: se você abraçar essa oportunidade, clamar ao nome do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver o propósito de novo, o Senhor vai encher a sua vida do poder celestial. Aleluias. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa preciosa palavra. Senhor, nós queremos viver o sobrenatural de Ti. Senhor, ensina-nos a viver os Seus propósitos. Ensina-nos a viver o Seu querer em nós, ó Pai. É por isso que nós estamos clamando. É por isso que a Sua igreja está clamando. Porque nós queremos viver o Seu poder em nossas vidas. O poder da promessa, o poder dos dons espirituais, o poder da comunhão, o poder de Deus, a sua plenitude. Oh, glória a Deus. Que essa igreja, que a minha vida, que nós possamos imergirmos e mergulharmos, ó Deus, diante do Seu poder aqui nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glórias. Seja cheio, seja cheia do poder de Deus aqui nessa noite, igreja. Deixe o Espírito de Deus te visitar. Vem, vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito do Senhor sobre a tua igreja. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glórias. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, pelas suas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, por favor. Eu pergunto nesse instante, se há alguém em nosso meio, que você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Você que se distanciou da presença de Deus e você quer viver o propósito de Deus na sua vida. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Tem alguém nessa noite? Se houver alguém que está conosco, nos acompanhando na live, e você quer fazer uma nova aliança com Deus, você vai escrever: eu quero aceitar Jesus, ou eu quero reconciliar com Deus. Ou você pode escrever: pastor, eu quero fazer uma nova aliança com Deus. Deus vai te visitar aqui nessa noite. Tem alguém para Jesus hoje? Alguém para aceitar o Senhor Jesus? Alguém para reconciliar com Deus? Tem alguém porventura? Levante a sua mão para Deus. Não tem ninguém? Então que Deus abençoe. Nós vamos encerrar a live. E aí nós vamos continuar o culto com os irmãos, orando pelos dons do Espírito Santo, e desde já convidando vocês que estão nos acompanhando online, para estar conosco em um dos nossos cultos, aqui na nossa sede estadual da Igreja Deus e Amor de Ponta Grossa, Paraná, na Avenida Visconde de Mauá, 1383, em Oficinas. Venha receber a bênção de Deus conosco, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor com uma salva de palmas. Bem forte, bem alegre as palmas para Jesus.